Olá, traders, bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 21 de abril de 2022. Espero que todos aproveitem o feriado aí no Brasil. Aqui em Londres não é feriado, eh, então aproveitem aí por mim. Mas, mesmo sendo feriado no Brasil ou não, já um dia bem agitado nessa parte de manhã, né? Principalmente na área do euro. A gente viu um euro aqui hoje na abertura da Europa dando um gigantesco pulo, né? Hoje de manhã, com alguns comentários que já já eu vou mostrar para vocês quais são, levando então o euro acima do 0,900, né? Um preço bem interessante que agora eu creio eu que será meio que um nível que pode ser que decida aonde podemos ver o euro se continua subindo mais ou talvez esse movimento aqui, traders, né, investidores estão olhando como oportunidade de venda, né? Porque não podemos esquecer, olhando aqui no lado direito, né, o gráfico diário, vocês podem ver que principalmente, né, lógico que começou antes, mas principalmente antes, aqui, mais ou menos em maio do ano passado, foi aonde a gente começou essa grande queda no euro, né? Lembrando que em maio do ano passado a gente estava em 1,22, né? Então descemos aí mais de 1.000 pips, chegando aqui na região do 0,800 e agora realmente uma reação bem interessante no euro. Podemos ver uma vela diária, né, bem positiva aqui no euro hoje de manhã. Agora deu uma paradinha aqui, que é algo normal, né? Ver um par subindo tanto assim com comentários, chega um ponto que realmente o mercado dá uma paradinha. Lembrando que, né, nem a América ainda abriu os mercados, então tem isso também para ser digerido ali pelos investidores americanos. Então vamos ver o que acontece, porém reação bem tranquila, né? Se a gente olhar outras moedas, obviamente a gente não viu a mesma coisa. Olhando a Libra, por exemplo, vocês podem ver que teve um movimento de alta aqui, vocês podem ver nessa vela, teve, mas vocês podem ver que com a correçãozinha do euro, né, fez já a Libra voltar basicamente quase tudo que pulou. Agora a gente está aqui no meio dos dois grandes preços, né? A alta lá perto do 618 que fizemos e a baixa que fizemos hoje de madrugada aqui, basicamente, né? Então, no meio aqui de dois preços que fizemos hoje durante o dia, né? Mesma coisa, já o dólar yen, depois de ter tido todo aquele movimento de alta que discutimos ontem, vocês podem ver que agora a gente está entrando realmente em um período aqui meio chato, né? Meio de correção, né? Nos lembra bastante esse período que tivemos aqui alguns dias atrás, né? Que começou ali no dia 13, mais ou menos, onde a gente teve uma correçãozinha também, e aí começou. Agora a pergunta é aqui, né? O que que vai acontecer daqui? Né? Será que a gente realmente tem mais um pouco para subir ainda? Se tem mais um pouco para descer? Isso também já já vamos discutir, tá? Mas para não perder muito tempo, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar sobre o que aconteceu e hoje então a gente teve o Guindos, né? E o Guindos é mais ou menos um investidor do Banco Central Europeu, é o mão direita, né? Da Christine Lagarde, que é a governadora do Banco Central Europeu. Né? Então, ele realmente tem um grande peso ali em algumas das decisões, lógico, com outros membros ali do Banco Central Europeu também, mas por ser mão direita da governadora, realmente o que ele fala pode ser bem importante para a gente ver o que pode acontecer, o que está prestes a acontecer. E hoje de manhã, e foi o que levantou todo esse preço do euro no início da sessão da Europa, foi que ele falou que prevê talvez o Banco Central Europeu terminando o seu programa QE em julho. Né? Então a gente está falando em poucos meses lá, chegando, né, perto de julho, e ele acha que talvez o Banco Central Europeu terá a oportunidade de finalizar o QE. Né? E o QE, galera, se eu for realmente explicar ele em todos os detalhes, vai ser mais ou menos uma aula de 1 hora, mais ou menos, de como realmente funciona o programa QE, né, que significa Quantitative Easing. Mais ou menos é um programa onde o Banco Central compra títulos ali de empresas e do governo, né, comprando ele automaticamente um valor X por mês, e por isso que a gente vê então os índices, né, principalmente vendo preços aí que seguram, né, e cada vez está mais altos, né. Muita gente me pergunta, tá, mas a economia está tão boa para a gente ver o SP500, enfim, todos os índices aí, e olhando agora o DAX, né, que é o índice principal, um dos principais da Europa, né, em um nível tão elevado, né? Lembrando que olha onde foi a pandemia, né? E olha onde o DAX está bem, já esteve, né? Obviamente bem mais alto.
tivemos essa correçãozinha aqui durante o início da guerra da Ucrânia. Mas o que mantém, né, os índices do mundo inteiro, basicamente, quase todos, né, em níveis bem altos, são esses programas do Quantitative Easing. Se você tem interesse para descobrir mais ou menos como ele funciona, dê uma olhadinha. É bem interessante ver o que o Banco Central faz com esse programa aí. E foi uma das ferramentas que eles usaram, principalmente durante a pandemia. Né? Usaram antes, obviamente, na crise financeira e tudo mais, mas é algo que chama bastante atenção, realmente. É, e esse sinal, né, que eles podem terminar, realmente isso é bem interessante, porque pode ser, né, pode ser não, né? Eles já falaram que vai ser o primeiro passo que o Banco Central Europeu irá fazer antes de, então, talvez aumentar as taxas de juros. Né? Então, quando ele já falou que prevê uma opção de eliminar o QE em julho, isso já na cabeça de investidores e traders automaticamente já veio aumento nas taxas de juros. Esse é o sinal que o mercado pegou. Aumento nas taxas de juros quer dizer o que? Menos, né? Esse QE eliminado quer dizer menos euros no sistema, né? E por isso que a gente vê, então, basicamente, né? Lógico, tem outras várias razões, mas olhando assim, bem básico, uma das razões porque o euro subiu é por causa desse final de QE e o banco, então, elevando as suas taxas de juros. Então, mais ou menos é isso, né? E obviamente já automaticamente a gente viu que traders, né, já estão apostando que o Banco Central Europeu irá aumentar as taxas de juros acima do zero. Lembrando que o Banco Central Europeu está com as suas taxas de juros hoje em negativo, né? Então eles acreditam que pode ser um movimento que irá levar as taxas de juros novamente acima do zero até o final deste ano. Né? Isso chama bastante atenção. Mas por que final de ano, já que eles podem eliminar a taxa de juros é, talvez já em julho, né? Já que podem eliminar o QE, né? Isso é uma boa pergunta. Lembrando que a gente teve o Banco Central Europeu semana passada, a Christine Lagarde não deu um sinal que eles podem e querem rapidamente aumentar as taxas de juros. Né? Então isso chama bastante atenção porque a gente vê agora dois lados, né? Um lado que ela não mostra nenhum interesse, nenhuma vontade de aumentar as taxas de juros tão cedo, já o mão direita dela já está mais ou menos dando sinais que talvez isso pode acontecer. Agora, a pergunta que a gente tem aqui no momento é: será que o que ele está fazendo ele está querendo já dando sinais, pequenos sinais, já preparando o mercado para essa mudança e já já a gente vai ver ela também falando em falas, em comentários, em eventos e tudo mais que realmente ela está mudando de ideia? Pode ser, né? Pode ser. A gente quase nunca vê, galera, uma pessoa, principalmente mão direita de um governador, falando algo completamente diferente do que o governador está falando. Isso traz incerteza. Isso faz que o próprio trabalho deles fique um pouco mais difícil de acreditar. A credibilidade do Banco Central começa a piorar e isso começa a dificultar muito o trabalho, porque daí, se a credibilidade é afetada negativamente, o que acontece é que daí começa que os comentários deles não têm o mesmo poder, a mesma eficácia de afetar o mercado como antes. E isso não é algo tão legal, algo que os bancos centrais tentam evitar. Tá? Então, pode ser que ele já esteja dando os primeiros sinais para logo em breve, daqui a algumas semanas ou dias, ou daqui a um mês, a gente vê a Christine Lagarde falando, realmente a gente talvez irá, entendeu? Seguindo meio que esse mesmo caminho, tá? Já olhando os comentários dele em mais detalhes, né? Vocês podem ver que ele falou aqui que um aumento na taxa de juros do Banco Central Europeu é possível em julho, mas dependerá dos dados. Então, o que ele disse, ó, o que a gente vê nos dados talvez é o que vai nos ajudar a tomar uma decisão mais apropriada enquanto as taxas de juros. Tá? Então, foi dois comentários, um falando que o que pode ser finalizado em julho, e dois, que pode ser possível de ver as taxas de juros aumentando pelo Banco Central Europeu, dependendo dos dados. Isso chama bastante atenção. Uma coisa que é bem interessante, né, e uma das coisas que está
mais ou menos fazendo, né, que o Banco Central, todos os bancos centrais, na verdade, no mundo, né, quase, né, a grande maioria, fazendo que eles aumentem a taxa de juros, é a inflação, né, e aqui está mais ou menos uma tabela que eu postei, na verdade, até lá no nosso grupo do WhatsApp, se você não entrou ainda, o link está aqui na descrição, grupo grátis, onde a gente posta algumas notícias enquanto ao mercado financeiro, e vocês podem ver aí na tabela, mais ou menos, uma ideia de como está o estado da inflação na Europa, né? E vocês podem ver que em azul é mais ou menos uma média dos países, né? Então 7,8, né? Lembrando que hoje a gente viu esse dado saindo, então por isso que eu postei essa tabela. Como vocês podem ver, o atual mais ou menos 7,4, né? O esperado era 7,5, então veio um pouquinho abaixo do esperado, né? Em linha, podemos dizer mais ou menos. E o núcleo, né? Tirando o preço de energia e comida, podemos ver que veio 2,9, o esperado era 3,0. Então também em linha ou 0,1% abaixo do esperado. Então, isso traz uma certa tranquilidade, mais ou menos, né? Mas, mesmo assim, mantém taxas que a gente não vê de inflação há mais de uma década. Né? Então, vocês podem ver que Estônia, Holanda, né? 11,7%. Né? A gente vê ali na parte de cima da tabela. Né? Agora, países como Malta, França, né, e Portugal ainda vê taxas de inflação em torno de 5% mais ou menos, que é alto, mas não tão alto como outros países que já têm mais que o dobro, né? Olha a Lituânia, né? 15,6, né? Então, realmente, algo para a gente ficar atento. Então, foi esses comentários que realmente afetou bastante o mercado hoje. Lembrando que tudo que pode afetar o euro de um lado ou de outro pode ser bem ligado com esse assunto sobre taxa de juros, tá? Então, não se assuste caso a Christine Lagarde, hoje mesmo ela fala, né? Hoje mesmo ela vai falar, vocês podem ver, deixa eu ver se tem nesse calendário aqui. Hoje ela fala que vai ser, se não me engano, em torno de 1 hora do Brasil. Deixa eu ver aqui no Financial News. A Financial News mostra aqui, ó. Vocês podem ver, Jerome Powell do Fed e Lagarde do BCE falam, né? 18 horas aqui de Londres, né? É, Então, mais ou menos 1, 2 horas aí do Brasil é o horário que eles podem falar. Então, tudo que ela for falar envolvendo taxa de juros, né? Envolvendo esse assunto sobre taxa de juros, na verdade ele até falou agora também, tá vendo como tá saindo alguns comentários agora? Deixa eu dar uma. Parece que ela falou algumas coisinhas aqui agora, galera. Ela tá falando neste exato momento, mas nada que está ligando ainda sobre taxas de juros, né? Tudo que ela está falando aqui mais ou menos é o que ela falou na quinta-feira passada, na, na conferência. É, Então, mais ou menos é isso. Mas, enfim, o que ela fala sobre taxa de juros, sobre esse fim de que realmente pode afetar bastante o euro. Agora, se ela for para a mesma direção que o Guindos, a gente provavelmente pode ver um euro, eu não duvido de um euro bem mais alto, né? Indo ali para talvez perto do que de um 1,12, talvez. Né? E o I12, né? Lembrando que foi quase essa alta que fizemos aqui no dia 31 do mês passado, né? Último dia do mês passado. Então, talvez essa volta aqui pode ser bem possível se eles começarem realmente a dar grandes sinais que podem aumentar as taxas de juros, na minha opinião. Agora, se ela vir começar a talvez ir para o outro lado, por alguma razão falar o contrário, na minha opinião, o euro vai continuar ficando um pouco negativo. Então, na minha opinião, o que realmente vai afetar o euro, né, nos próximos, continuando afetando o euro nos próximos dias e semanas, é sobre essa visão sobre taxa de juros, ok? Mais ou menos é isso. Já voltando para o calendário, o que temos hoje? Não temos tantas coisas assim, para ser bem sincero. Vamos ter aqueles dados de seguro-desemprego dos Estados Unidos, já não tem afetado o mercado já faz muito tempo, então, na minha opinião, acho que não adianta olhar tanto assim, por enquanto. Então, enquanto a gente não vê realmente uma grande surpresa. Depois a gente vai ter confiança do consumidor da Europa às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Discurso do Powell, ele vai falar hoje às 4 horas da tarde. Tá? Eu não consegui descobrir sobre o assunto que vai ser abordado neste evento. Então,
fique um pouquinho esperto, tá? Caso ele fale alguma coisa. Lembrando que ele vai falar 2 vezes hoje, às 4 e às 6 horas da tarde, horário de Brasília, tá? E basicamente é isso, galerinha. Não temos hoje um dia cheio assim de dados, para ser bem sincero, um dia bem parado, bem tranquilo. Amanhã já vai ser um pouco diferente, porque amanhã vocês podem ver que já temos bem mais notícias importantes, né? Como taxa de inflação do Japão, vendas no varejo do Reino Unido. Vamos ter também uma ideia de mais ou menos de dívida pública do Reino Unido. Não afeta tanto o mercado, mas algo para ficar de olho. E também teremos mais uma vez o discurso da Lagarde amanhã às 2 horas da tarde, tá? E também vendas no varejo do Canadá. Então, um dia, como vocês podem ver, um pouquinho mais cheio do que hoje, né? Basicamente é isso, galerinha. Vamos dar uma olhadinha então no mercado? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no mercado hoje para ver o que esperamos. Então, reação do euro fez o dólar cair. Eu acho que não deve ser surpresa para ninguém, né? A gente pode ver que o dólar index que realmente deu uma boa caída. Lembrando que o dólar index, né, quando estava lá no topo ontem, né, lá na alta de ontem, na abertura de ontem, e do dia 19, vocês podem ver que basicamente o SI já estava acima dos 70, né? Já que é um alerta que não é que porque você tenha que vender, mas é uma ideia já que você querer comprar e segurar para um swing não faz sentido algum, né? Você está um pouco atrasado já para a festa. Então, mais ou menos isso que aconteceu. A gente viu os comentários, pessoas que estavam comprados no dólar talvez saindo, algumas pessoas também comprando o euro e enfim, assim vai, né? Então, mais ou menos é isso que aconteceu. Uma bela de uma caída agora, a gente viu essa caída no dólar e vocês podem ver que nessa caída a gente alcançou o 786 desse último movimento de alta que tivemos aqui, que iniciou no dia 14 de abril, tá? Então paramos ali no 786, mais ou menos ali, mas lembrando, né, que se a gente pegar um movimento um pouco maior, pegando lá da baixa daquele range que a gente esteve por alguns meses, né, pegando a baixa desse range, que foi a última alta, e colocando lá em cima o FIB, vocês podem ver que basicamente temos o 38.2 nessa região do 99,75. Para mim é uma grande região de suporte para hoje, lembrando também que vocês olharem, também é uma região que foi resistência e suporte, então talvez se a gente começar a ver o dólar fazendo novas baixas, né, começando a cair novamente, na minha opinião, essa região aqui pode ser a região que devemos ficar bem atentos, tá? Na minha opinião aqui no dólar index. Uma coisa é que se você acredita que o dólar ainda vai voltar a subir, vai começar a fazer vai continuar sua tendência de alta, aqui também, se você olhar no 4 horas, também chama bastante atenção. Temos uma média móvel ali média móvel ali 100, né, o período 100 no média móvel no 4 horas, como eu disse, área de suporte 38.2 e o SI quase chegando também abaixo do 30 também. Lembrando que a última vez que a gente esteve abaixo do 30 no SI no 4 horas foi aqui na baixa do range. Tá? Então, lógico, você também não vai comprar sua casa ali, mas realmente é uma região que tem muita confluência e, na minha opinião, é algo para ficar bem atento. Né? Acredito eu que para quem está querendo ainda estar do lado da compra no dólar, talvez essa região aqui seja uma região bem interessante, tá? Lógico que eu falei 99,75, mas como eu acabei de falar, pode ser uma região, né? Eu olharia até essa região no máximo aqui, ó, 99,60, que é essa baixa aqui, né? Então, não seja, né, não seja pego de surpresa, talvez o mercado ir lá, estopar umas pessoas ali também, para depois virar, né? Mas você não quer que venha muito mais distante do que isso, né? Só vá um pouquinho mais abaixo e já volte a subir. A reação do dólar nessa região, para mim, é o que vai mais chamar atenção, né? Você quer ver uma reação direta, rápida, com volume e tudo mais, tá? Para ser bem sincero, tá bom? Então, mais ou menos é assim que eu estou atento aqui no dólar index. Pode ser que a gente tenha um pouquinho mais no dólar aqui e assim. Agora, caso aconteça o contrário, caso o dólar realmente já tenha um topo, realmente alguma coisa do estilo, na minha opinião, galerinha, eu não pensaria nisso enquanto a gente não fechar abaixo dessa região aqui do 99,30, mais ou menos, tá? Acho que enquanto a gente segura aqui, eu acho que ainda pode ser apenas uma correçãozinha no dólar, alguma coisa do estilo, algo assim, tá? Mas se a gente voltar abaixo desse nível, aí para mim vai ser realmente um grande alerta de que talvez temos um topo no dólar, né? E daí a gente vai procurar realmente correções para entrar na parte da venda, né? Talvez a gente veja algo assim acontecendo e aí mais ou menos é assim que a gente pode
pensar em fazer no dólar, caso isso aconteça. Mas, por a gente ter o Café com Forex aqui todos os dias de manhã, realmente eu consigo atualizar vocês exatamente do que eu estou pensando em fazer, e aí eu dou um alerta para vocês sobre o que eu penso, tá? Não que eu seja certo 100% do tempo, pelo contrário, mas você pegue a sua análise, pegue a minha, veja o que mais faz sentido para você e daí você toma realmente uma decisão bem bacana. Agora, o euro. Vamos falar sobre o euro, né? O euro também, lógico, deu pulo com os comentários, bem positivo. Pense do outro lado da moeda, né? Se você estivesse vendido aqui nessa região, o que você estaria fazendo nessa região, né? Será que você ainda estaria segurando sua venda? Será que você já tinha sido estopado? Será que, né, você talvez pensaria em vender aqui? Tudo isso você tem que pensar. Você tem que pensar do lado da venda e do lado da compra, né? Na minha opinião, do lado da compra, eu acho que após a gente ter todo esse pulo, agora não é novidade de a gente ver um euro realmente corrigindo nessa região e talvez ir lá para 0,950. Que é a mesma visão que a gente acabou de falar do dólar index, né? Já o dólar index fazendo uma nova baixa, pode ser que a gente veja também o euro fazendo algo bem parecido. Mas na minha opinião, galera, eu acho que o preço que talvez vai chamar, vai ser chave. Deixa eu ver outra coisa aqui, inclusive. Tá vendo, ó? Então, para mim, essa região aqui no euro, para mim vai ser chave, porque se, 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 se ele só foi, porque o euro também, ó, se você olhar dessa maneira aqui, né, vocês podem ver que também é uma área aqui, que é onde ele acabou de bater, uma área de resistência, tá vendo? Tá vendo? Todas essas altas, essas sombras, tá vendo? Uma região boa de resistência. Não é novidade ter visto ele parar ali. Então, para mim, é algo que chama um pouquinho de atenção. Então, para quem acha que aqui foi alta e talvez o euro volte a cair, talvez está vendendo, talvez com uma ideia de talvez usando essa alta como referência, tá? Voltando abaixo do 0,900, voltando abaixo do 0,890, para mim vai confirmar que realmente isso aqui só foi talvez a reação da notícia e talvez o euro esteja querendo voltar a cair novamente. Isso pode acontecer, tá? Então, mais ou menos é isso. Agora, os compradores, né, já pensando do outro lado, para quem comprou aqui embaixo, quem comprou no início dos comentários, para quem já estava comprado antes, enfim, para mim agora eu acho que eles vendo essa região sendo segurada para eles é algo muito bom. Se você olhar até mais curto prazo, talvez o 15 minutos ou 10, vocês podem ver que após esse pulinho, tá aparecendo aqui que o euro tá fazendo talvez, sei lá, uma bandeirinha, né, ou algo do estilo assim, tá vendo? Tá aparecendo, né? Então tem essa ideia, né? Mas mesmo ele descendo mais, fique de olho nessa região. Eu acho que para quem quer comprar, quem está comprado, está olhando essa região do 0,900, 0,890, uma região de 10 pips, né, para tentar segurar. Agora, caso ele volte, né, eu acho que pode usar essa sombra aqui, ó, abaixo dessa sombra, como referência, colocando stop loss aqui, que está exatamente no 0,888, mais ou menos. Né? Você pode, talvez, se você está pensando em comprar, talvez ali, talvez você queira estar com stop loss, tá? Então, mais ou menos essa ideia. Se começar a ver o euro fazendo novas altas, não se esqueça que temos um grande nível no 0,950, porque esse nível é tão importante, porque aquela região que nos segurou como suporte ali em março, tá? Foi o suporte que nos segurou em março, então fique de olho nele. E daí, galera, acima desse 0,950, acredito eu que a gente possa vir aqui para o 1,10 ou até o 10,20, que é o 618 de todo esse movimento de queda que tivemos. Ok? No 4 horas o SI já tá tocando ali, né? No 70, né? E aquilo, de novo, viu, galera? A gente fez um vídeo já sobre o SI. Dá uma olhada se você ainda não viu, para entender melhor como esse indicador funciona. Não quer dizer que ele está acima do 70 que ele vai virar. Tá? Só quer dizer que você está um pouquinho atrasado para o jogo, tá bom? Então, se você opera swing, isso pode dar um sinal bem interessante para você. Se você é scalper, talvez o SI neste período não faz tanto sentido, ou eu mesmo não olharia tanto, tá? Então, tudo depende do seu perfil, mais ou menos, né? Se você é scalper, já é uma outra, né? Eu já olharia outro indicador como Stochastics ou alguma coisa do estilo, assim. Eu acho que ajuda mais, para ser bem sincero, tá? Mas essa visão do euro-dólar, já a Libra não teve tanto comportamento. Uau!
Quando eu comecei o café, estava aqui a Libra, ó, já deu um grande pulo aqui a Libra. Eu até comprei a Libra hoje, galerinha, aqui nessa. Vocês podem ver que tinha essa região de suporte aqui, né? Então ele meio que segurou. Quando ele quebrou, eu tinha colocado uma ordem embaixo dessa sombra aqui, ó. Ele entrou vendido, tocou no suporte, voltou e ficou tocando, tá vendo? E agora vocês podem ver que ele voltou para dentro de novo e já foi com tudo para cima, né? Inclusive está fazendo novas altas aqui a Libra. Grande movimento nele aqui. Foi começar o café que foi, né? Mas enfim, vocês podem ver que tá também positivo, né? Tá dando uma reação um pouco atrasada, né? Porque quando o euro pulou tudo aquilo, a Libra também pulou, mas foi bem tranquilo, bem moderado. Mas agora a gente vê uma reação talvez um pouco atrasada, aproveitando aí o dólar também ficando um pouquinho negativo novamente, enfim, tudo isso, né? Então, grande movimento na Libra, eu acho que quebrou agora o 618, lembrando que foi, né? É uma região aqui, ó, se vocês olharem, foi uma região bem interessante essa região aqui na Libra, né? É onde a gente bateu aqui, ó, aqui no dia 14, batemos aqui hoje e seguramos, né? Agora a gente fazendo novas altas, né? Realmente começa a ficar um pouco mais interessante para os compradores. Acredito eu que a grande região agora de resistência vai ser no 3100 e depois a gente está falando aqui na região perto do 3120, 3125 também. Aqui para mim vai ser uma boa resistência para dar uma olhada na Libra para ver o que acontece, tá? Mais ou menos é isso que eu ficaria de olho. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, galerinha. Mudando ele por 4 horas. Vocês podem ver que a gente quebrou a cunha, tal, ok. Uma coisa que a gente pode usar, mas como referência, eu não olharia tanto, né? Mas vocês podem ver, ó, que tá vendo? Temos uma linha lá também no 3100, tá? Eu não vou deixar porque, como vocês viram na aula, eu só olho realmente em períodos menores de 1 hora, linha de tendência que tem 3 altas, né? Aqui só tem 2, como vocês podem ver, então para mim não faz tanta diferença. Mas se for parar lá na linha de tendência, também é uma região, aquela região que a gente falou que seria o 3100. Então aqui realmente não esqueça que é uma grande região aqui na Libra, 3100, caso bata ali, e depois dali, ali perto do 3120 mais ou menos, né, que eu posso ver uma região de resistência, tá? Então, mais ou menos isso. Grande defesa no I30, né? Ontem a gente falou sobre esse range, ele quebrou o range, tá vendo que usou o range agora como reteste, né? Então, quebrou fora do range, fez o reteste e agora está pulando, né? Boa reação nele, com certeza, ali fora desse range aí. Não é brincadeira, né? Dólar Suez está segurando até bem, mesmo com a reação bem positiva do euro, né? Isso a gente tem que anotar aqui, deixar bem claro que realmente essa reação dele não foi, não está sendo assim tão negativa como eu talvez imaginava, para ser bem sincero com vocês. Mas está segurando bem. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é usar nessa baixa do dia 31 de março e colocando um FIB. Vocês podem ver que esse grande FIB, né, esse grande 382 pode nos dar a ideia, que confirma aquela ideia que eu disse para vocês ontem, né? Enquanto ele segura esse 9400, 9380, tem que ter um pouquinho de cautela ainda, achar que temos um topo aqui no dólar suíço, tá? Eu acho que é muito cedo ainda, mas como vocês podem ver, temos aqui uma região bem interessante de agora, antes resistência, agora suporte, que é essa região do 94,60 mais ou menos, tá? 94,50, 94,60, região de 10 pips aqui mais ou menos, tá? Quebrando abaixo e fechando abaixo dessa região, acredito eu que talvez aí a gente esteja já querendo buscar 94,20 ou até o 94,20 e ali vai ser decisão total para este par, tá? Mas pode ser que a gente segure aqui mesmo e fique segurando, tá? Lembrando que a gente está vendo aqui algumas reações aqui nessa região do 94, desculpa, 95,10, né? Mais ou menos. Então, uma pequena resistência que a gente tem ali, mas quebrando ali, realmente já vai começar a aumentar de novo a força aqui no dólar suez para começar a subir novamente, né? Daí a gente já está falando, né, de um nível lá perto do 95,50 ou até lá perto, né, talvez indo finalmente para o 618, né, do grande FIB no diário que está lá no 97,70, né? Mas realmente dólar suez aqui segurando super bem, certo? Então algo para a gente ter em mente sobre o dólar suez. Dólar yen, como eu disse no início do café, né? Depois de ter gigantesco, outro grande movimento
neste mês, já que mês passado a gente também teve um gigantesco movimento no mês passado, ele agora entrou nesse período de correção. Agora, a pergunta que eu tenho aqui é, ele está fazendo algo bem parecido com o que a gente fez aqui, ó, no dia 14, 13 aqui? Será? Eu não sei, né? Então, algo para a gente ter em mente, lembrando que o dólar yen está reagindo muito bem nos números redondos, tá? Algo que eu acho que eu recomendo você sempre dê uma olhada. Então, sempre olhe esses números redondos, que eu acho que vai te dar um ponto muito interessante de referência, tá? Lógico, ele pode às vezes passar um pouco, pode, mas sempre bem perto, né, das reações ali, sempre perto do número. Vocês podem ver que a alta aqui foi, ó, 129,40, né? A baixa aqui foi 127,50 e assim vai, tá? Então, sempre olhe os números redondos, 50 e 00 no final, que eu acho que vai te ajudar bastante, né? E vocês podem ver que essa baixa que fizemos aqui ontem, né, foi bem interessante porque paramos no 127,50 e um pouquinho abaixo só do 38,2. Então, 38,2, mais ou menos essa região, segurou bem esse par, o dólar yen, por enquanto, tá? Então, algo para ter em mente. Hoje vocês podem ver que a gente tentou, né? Durante a madrugada a gente voltou a subir, algo que ele tem feito, né? Bem interessante isso. Se vocês olharem bem nas últimas semanas, né? Durante a sessão da Ásia, o dólar yen tem sempre subido bastante, né? E essa noite ele fez isso, mas vocês podem ver que desde quando perto ali, né, 4 horas, perto de 7 horas, né? Eu estou olhando o horário de Londres aqui. Então, entrando na Europa, também não conseguiu levantar este par ainda. Talvez isso seja um sinal, eu não sei, bem cedo para dizer, né? Mas vamos ver uma reação bem legal que ele teve do 38,2. Então, vamos ver. Caso ele volte aqui novamente, vamos ver o que acontece, tá? Porque se ele começar a quebrar essas baixas daí, né, com certeza já vai ficar, pelo menos no médio prazo, algo um pouco negativo, né? Porque daí a gente não conseguiu fazer novas altas, já está fazendo novas baixas novamente. Talvez ele queira fazer uma correção maior ainda, tá? Então, mais ou menos assim que eu ficaria de olho nele. Eu acho que principalmente enquanto ele segura essa região, eu diria 20, 126,50, 126,25, médio a longo prazo, eu acho que ainda não tem muitos motivos para venda ou acreditar que temos um topo ainda, tá? Isso aqui pode ser apenas uma correçãozinha bem chata, tá? Outra coisa também que eu ficaria bem atento é com esse RSI, né? Se você é um swing e tal, eu acho que você quer comprar com esse RSI aqui perto dos 50 pelo menos, né? Mostrando que ele teve uma correçãozinha rápida, está prestes a voltar com a sua tendência anterior, né? Vocês podem ver que a gente quase fez a mesma, fez, né? Basicamente é isso aqui no final do mês passado, no início deste mês, né? A gente também teve uma correçãozinha aqui que também fez ele quase chegar nos 50 e daí a gente voltou com a tendência. Então, será que vai fazer a mesma coisa de novo? Vai voltar para 50 e depois voltar a subir novamente? Isso é algo que talvez a gente possa ficar de olho, tá? Mas eu ficaria bem atento nessa região aqui que ele mais ou menos parou, perto do 127,50, tá? Fazendo novas baixas, daí eu ficaria de olho no 127,00. Temos uma região de pivô ali, número redondo, e logo abaixo temos o 618, que está no 126,70 mais ou menos, que também, na minha opinião, vocês podem ver que foi uma área muito legal de. Ops, foi uma área bem interessante de resistência, né? E por que não suporte agora, tá? Então, algo para a gente ficar atento. Essa região aqui também pode ser. Então, passo a passo, né? Primeiro, 127,50, depois eu diria 127,00 e depois 126,70. São essas áreas de suportes que eu estou atento aqui no dólar yen. Agora, para ele eliminar, tá? Para ele eliminar um pouco dessa pressão de curto prazo de venda, na minha opinião, ele tem que, né, estabilizar acima do 128,00 e quebrar essa alta que fizemos aqui, mais ou menos ali perto da abertura da Europa. Tá? Então, acima dos 128,27. Ele fazendo isso, eu acho que vai começar. Porque daí todo mundo que vendeu ele hoje de manhã, tá? Todo mundo que vendeu ele hoje de manhã vai começar a ficar negativo. E aí, né, pode ser que comece a tirar as pessoas do mercado e ele daí comece a pegar mais pressão de compra
do que antes, tá? Então, algo para a gente ficar de olho aí sobre o dólar yen. Já o dólar canadense, grande rejeição do dólar canadense, né? Ontem também tivemos uns dados do dólar canadense de inflação que veio super, super alto, bem mais do esperado, fez o dólar canadense então cair, este par aqui, vocês podem ver que caímos, tocamos no 786, tá? No 786 que está no 24,60 e senti uma reação bem interessante dali. Se vocês olharem no diário, a gente tem essa região de suporte aqui também. Eu acho que isso é muito importante a gente ficar atento a isso, tá? Então essa região aqui perto do 24,50 tem sido defendido toda vez que a gente tem batido nessa região. Então, se por acaso o dólar começar a dar sinal de vida, tá? Eu não sei quando, se é hoje, se é daqui a pouco, se é amanhã, se é sei lá quando. Se ele começar a dar sinal de vida e esse dólar canadense estiver segurando essa região aqui ainda, pode ser que esse dólar canadense volte a subir com o dólar index junto, mas segurando essa região aqui como suporte mais uma vez. Então não esqueça que essa região do 24,50 é super gigantesco para este par, sem dúvida alguma, tá? Paramos no 786, né, de um FIB de toda essa subida, então realmente uma região bem legal. Mas também não diz muita coisa, tipo, né, se ele tem mais a cair ou se já está subindo, né? Eu acho que para ele eliminar um pouco dessa pressão de venda, eu acho que ele tem que voltar acima desse 125 do 2500, né, e fechar acima, não está tão longe assim, então fique de olho nisso, tá? É a nossa grande resistência para hoje e depois disso, só lá perto, eu diria perto do 25,35 novamente, tá? Essa região que a gente tinha olhado antes, tá? Agora, se voltar a cair, fique de olho nessa região do 25,50, desculpa, 24,50, 24,40, essa região. Lembrando que, né, foi no diário, é aqui que mostra que é uma grande região de suporte, tá? Então fique de olho nisso, vocês podem ver que o SI já está abaixo do 30 também, né? Então muitas coisas aqui para realmente chamar atenção. Se eu pensar hoje, ou sei lá quando, de pensar em comprar um pouco de dólar, né? Eu acho que esse aqui vai estar um dos topos da minha lista, eu diria, tá? Um dos topos da minha lista. Pela reação, tá segurando legal, não tá, né? Caiu bastante ontem, mas hoje vocês podem ver que já tá um pouco diferente. Segurou bem, mesmo com essa queda do dólar que tivemos, vocês podem ver que a queda foi bem controlada, nada demais, né? E os níveis são bem claros, né? Os níveis no diário, no 4 horas, são bem claros, então não tem muito por que falar dele aqui não, tá? Então fique de olho nesse dólar canadense, eu acho que pode ser um par bem interessante para hoje ou para os próximos dias. Dólar australiano continua bem firme e não é novidade, porque os índices também estão firmes, né? Desde ontem, né? Ontem esteve bem firme, hoje mantém bem firme, como vocês podem ver, tocando nos 50%, o SP500, né? Então realmente uma região bem interessante. Lembrando que no diário, olha as médias, né? Tudo neste local, né? Tudo nessa região. Então, um pouquinho de cuidado nessa região aqui no SP500, tá? Mas caso ele continue a subir, não vai ser surpresa ver o dólar australiano também subindo também e finalmente chegando então naquela região que a gente falou que seria grande resistência perto dos 74,70 mais ou menos, tá? É aqui que no diário, como vocês podem ver que anotamos ontem, né, é uma região bem interessante de resistência, tá vendo? 74,70. Tá? Pode subir um pouquinho mais? Pode, tá? Lembrando que daí a próxima resistência vai ser o 74,90, mas uma coisa eu digo, tá? Eu não quero ver um fechamento diário, não quero ver um fechamento diário acima dessa essa área que a gente desenhou ontem aqui do 74,70, tá? Eu acho que um fechamento acima na minha opinião, eu acho que já abre portas talvez para ele vir novamente aqui perto do 618. É, para ser bem sincero, tá? Então esse é o dólar australiano. Suporte para hoje, né? Voltando para ele, eu acho que suporte para ele hoje vai manter sendo o 74,00 que a gente falou ontem. E basicamente é isso, tá? Eu acho que para ele voltar a ter uma pressãozinha negativa novamente, é só ele voltando abaixo de 74,00, enquanto segura esses preços, talvez essa ida para cima pode ser bem possível de acontecer, tá? Já o dólar na Nova Zelândia, mesma coisa, meio parecido, vocês podem ver que reagiu bem legal da nossa área de suporte e está segurando. Mas aí que tá, né? Você quer negociar aqui no meio, tipo, eu não vejo
eu não vejo algo tão interessante aqui neste local que ele está, entendeu? Isso que é o meu problema. Então, algo para ficar de olho. Vocês podem ver que a gente bateu na resistência que a gente anotou ontem, segurou, né, no curto prazo, bem bacana. Mas eu quero muito que ou ele vai lá perto do 68,50 ou que ele volte aqui para essa região perto, né, do 67,30 aqui novamente, porque são dois preços bem grandes para este par. Aqui no meio só para quem realmente opera scalp, alguma coisa assim, que eu acho que talvez possa pensar em alguma coisa, tá? Mas para mim não sei se faz tanto sentido assim, tá? Então a gente está batendo em resistência aqui, né? Voltando acima do 68,10, fechando acima dessa região, né? Fique de olho então já no 68,30 ou até no 68,60. Eu diria que são dois preços bem bacanas aí para o dólar da Nova Zelândia, tá? Rapidamente, outros mercados, Bitcoin, grande briga, meio grande briga. Ontem a gente bateu no 38,2, tá vendo? De toda essa queda, essa última queda que tivemos, essa pernada de queda, vocês podem ver que ontem a gente bateu no 38,2 no diário, bateu e sentiu, né? Fechamos inclusive até negativo, né? Uma vela meio que em decisão, mas enfim, reagiu bem legal. Já hoje, vocês podem ver um dia bem positivo, já fizemos uma nova alta aqui, acabamos de fazer novas altas, tá vendo? E tá indo, né? Agora, o que os compradores querem é que ele realmente permaneça acima dessa alta de ontem, né? Não faça nenhuma surpresa, porque se começar a voltar, galera, aí chama atenção, porque lembrando, se começar a voltar e também voltar agora abaixo dessa região, aí tem algo super errado aqui no Bitcoin, para ser bem honesto, tá? Agora, se ele permanecer para cima, permanecendo, voltando para cima, eu acho que daí ele já está indo, querendo vir aqui para essa região do 43.400, mais ou menos, tá? Eu acho que vai ser uma região bem interessante para ver o que acontece ali. E depois eu diria perto do 618 aqui, né? Que eu acho que vai ser bem nessa região aqui. Vamos ver. Olha lá, desenhei, desenhei no ponto, né? 618 também ali, eu acho que pode ser a nossa próxima região, talvez se quebrar e fechar acima desse 43.400, depois só lá perto do 44.500, tá? Mais ou menos é isso que eu ficaria de olho aqui. Lembrando que o 618 também está nessa região no diário, bem interessante, tá? Então, se você está pensando em vender no 618, eu não tiro a sua razão para tentar uma venda ali, né? O risco eu acho que para mim vai ser super baixo. Lembrando que, né, tá bem perto aqui nessa região, tá vendo? Uma região aqui do 45 mil. Então, ele chegando aqui bem próximo dessa região, talvez pode ser uma oportunidade de venda, se essa é a sua ideia, né? Stop loss bem pequeno, bem bacana, talvez isso aqui que pode acontecer, finalmente vindo aqui para baixa desse canal novamente, tá? Mas é isso, por menos curto prazo, bem positivo o Bitcoin aqui, sem dúvida alguma. Tá? E o SP500, já falei, né? Tá chegando bem próximo das médias do diário. Sempre olha essas médias no diário dos índices, tá? Eles que realmente chamam bastante atenção, principalmente dos americanos, bem interessante. Então fique de olho nessa região aqui. A gente está falando 4.500, né? Grande região aqui no SP500. Acima disso, 4.530, né? E aí, voltando acima do 4.530 aí, galera, eu acho que talvez esses índices querem subir mais do que muita gente aí espera, né? Talvez 4.600, né? Ou até mais um pouco, tá? Lembrando que a gente quebrou esse canal, né? Então realmente já começou a ficar bem positivo após esse fechamento aqui, né? Então algo para ter em mente, né? Olha os outros índices, né? Olha o DAX disparando hoje, né? Isso que me chama bastante atenção hoje, porque para mim eu acho que muita gente imaginava que com os comentários que tivemos hoje de manhã, o DAX ia cair. Na verdade, não, está subindo. Para mim, isso para mim não faz muito sentido. Para mim está bem estranho ver a reação. Né? A gente pode ver que o euro e o DAX subiu junto. Isso normalmente não acontece. Isso normalmente não acontece. Então, um pouquinho de cautela. Lembrando que também o DAX está chegando agora bem próximo aqui dessa região de suporte e resistência, né? Uma região que, na minha opinião, chama bastante atenção. Então, fique de olho nessa região aqui. Acima dele, né? Daí, só lá perto do 786, perto do 14.700, que daí pode ser nossa próxima resistência, mas bem positivo aqui o DAX também. Vamos olhar o euro como que está. O euro, o euro ainda continua, né? Como eu disse para vocês, pode ser que no curto prazo seja um canalzinho, alguma coisa, né? Mas não se esqueça daquilo que a gente falou, né? Essa região aqui
do 09, né, 0900, para mim vai ser chave para hoje. Tá? Eu acho que para quem está tentando comprar o euro, não quer ver ele voltando abaixo desse 0,890 no máximo. Tá? Eu, pelo menos, pensaria dessa forma. Tá? E é isso então, galerinha. Hoje, basicamente, é isso para o café com Forex de ontem. Me perdoe por causa de ontem, tá? O café com Forex de ontem, a gravação ficou cortada, ele não gravou tudo que a gente fez, mas eu fiz algumas mudanças, né? Com o novo computador, eu fiz umas mudanças nas configurações e acredito que hoje a gravação será inteira, tá? E aí, mais ou menos, isso já fica arrumado aí. E vocês consigam ver toda a análise, tá? É isso então, galerinha. Não se esqueça de deixar o like, por favor. Também se inscrever no canal, nos ajuda muito. A gente está querendo crescer nosso canal aí e tudo mais, tá? Desejo a vocês um ótimo dia, ótimas negociações e espero que os análises aí tenham te ajudado bastante a se organizar aí com as suas posições, tá bom? É isso então. Vejo vocês amanhã novamente com mais um café com Forex. Obrigado, galera. Forte abraço. Se cuidem. Tchau, tchau.